E quando a vida tiver terminado aqui na terra, a última oração sido feita, as batalhas terminadas, a fumaça dissipada, as armas penduradas, todas as Bíblias fechadas, e subirmos à tua casa, naquele amanhecer eterno e brilhante, quando os eleitos se reunirem em seu lar, além do sol, como disse o poeta, Senhor, ao ver aquela mesa posta para a ceia com quilômetros de comprimento, olhando-nos uns aos outros de frente, veteranos com cicatrizes de batalhas, lágrimas de alegria caindo de nossos rostos, e o rei saindo em sua beleza e santidade, andando ao longo da mesa e com suas próprias mãos enxugando todas as lágrimas, dizendo: não chores mais, tudo tem terminado, entra no gozo do Senhor. As lutas do caminho serão como nada, Pai, quando chegarmos ao fim da jornada. A cada dia as coisas vão ficando pior. O homem não consegue encontrar a solução. Quando o irmão Brana esteve no século XX, o câncer desafiava a ciência. A leucemia e vários tipos de doenças. Satanás já tinha tomado a humanidade com doença, com loucura. E quando o irmão Brana veio com aquele dom de cura, assustou o mundo, né? A ciência, aquilo que a ciência não conseguia encontrar a resposta. Deus estava na terra. Nos dias de Jesus, eu estou lendo os evangelhos, tinha tanta gente doente, louca, endemoniada, eles traziam aos milhares para Jesus. Imagina só como vivia o povo antes de Jesus. João Batista veio, mas não veio com o ministério de cura. Ele veio como precursor. Ele não fez campanha de cura. Jesus já veio com o ministério de cura, para chamar a atenção do povo para o cumprimento daquelas profecias desde Gênesis até Malaquias. O povo mesmo assim não despertou. Nós estamos vivendo nesta hora, neste momento, uma mensagem. O irmão Brana veio com um trabalho de cura. Esta mensagem não veio com um trabalho de cura. Esta mensagem é para repetir a revelação. Nem a história essa mensagem repete. Billy Paul contava a história, John Martin contava a história, Pierre Grimm, mas essa mensagem não é para contar a história. Essa mensagem é para repetir para o povo a revelação, o livrinho que foi comido por João. Esse livrinho foi comido por um só, por João. E quando ele come, nós também comemos. E nós fazemos parte do corpo, o corpo de Cristo. Eu quero ler uma escritura com vocês. Acho que deve estar uns 10 graus. E aqui já chegou 0 grau. Nevou essa semana, Caiu neve aqui. E na capela caiu neve de cobrir os carros, cobrir casa, cobrir tudo. A capela é 40 quilômetros aqui. E agora está com quantos graus? Quantos graus está aí? 9? O irmão Márcio não está podendo nem falar, o meu está 9. Está friozinho mesmo. E os irmãos atrás a água bem fria, eles não pulavam a perna, nem para lavar as mãos também. Aqui o pessoal é acostumado com frio mesmo, Eu cheguei na casa da irmã Tereza ali, parecia que o fogo estava aceso 7 vezes mais. A cozinha estava tudo quente. Lá no irmão Joaquim também a cozinha quente. Chegaram o irmão Nilton lá, era um fogaréu, parecia sassardente. O pessoal aqui é só no fogão a lenha.
Você chega a qualquer casinha, tá quentinha, né? É maravilhoso, né? Que Deus abençoe os irmãos aqui do Bom Jesus. A gente vai terminar o culto, levar a ceia nas casas ali dos irmãos que não podem vir e a gente vai embora, viu? Mas o frio vai junto, sabia? Lá também tem frio. Se aqui tá 9, lá tá uns 12 e tá frio. Marcos capítulo 12, a partir do versículo 1, nós vamos ser breve, né? Como diz, bem sucinto no assunto. E começou a falar-lhes por parábola. Um homem plantou uma vinha e cercou-a de um valado, fundou nela um lagar e edificou uma torre e arrendou a uns lavradores e partiu para fora da terra. E chegado o tempo, mandou um servo aos lavradores para que recebesse dos lavradores do fruto da vinha. Mas estes, apoderando-se dele, o feriram e o mandaram embora vazio. E tornou a enviar-lhes outro servo, e eles, apedrejando, o feriram na cabeça e o mandaram embora, tendo-o afrontado. E tornou a enviar-lhes outro, e a este mataram, e a outros muitos, dos quais a uns feriram e a outros mataram. Tendo ele, pois, ainda seu filho amado, enviou também a estes por derradeiro, dizendo: ao menos terão respeito ao meu filho. Mas aqueles lavradores disseram entre si: este é o herdeiro, vamos, matemo-lo, e a herança será nossa. E pegando dele, o mataram e o lançaram fora da vinha. Que fará, pois, o senhor da vinha? Virá e destruirá os lavradores e dará a vinha a outros. Ainda não leste essa escritura? A pedra que os edificadores rejeitaram, esta foi posta por cabeça de esquina. Isso foi feito pelo Senhor e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Eterno Deus, perdoa os nossos pecados, nossas faltas e falhas. Encha cada um dos teus filhos com o Espírito Santo. Fala conosco, toma esse pouco de pó nas tuas mãos e fala e abençoa-nos com esta palavra. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Encontrando fora da vinha. Podia sentar, meus irmãos. Jesus sempre falou por parábolas. Parábolas são comparações. Ele trouxe as coisas que estavam escondidas desde a eternidade por meio de parábolas. Semente, rede, tesouro. Ele sempre usou parábola. E ele usou agora aqui, no Evangelho de São Marcos, capítulo 12, versículo 1, a seguir a parábola dos lavradores maus. Não eram bons lavradores, eram maus lavradores. E este rei tinha plantado uma vinha e cercou de um valado e arrendou a uns lavradores. E no tempo da colheita, ele enviou o seu servo para receber o arrendamento. E eles apoderaram do servo, feriram e mandaram embora vazio. E ele mandou outros, eles fizeram a mesma coisa. Ele mandou outros, eles feriram, apedrejaram, mataram. E por último, restava somente o seu filho. E ele enviou o seu filho, e eles ultrajaram, feriram e o mataram. Então o que fará o senhor da vinha? E além de matar, jogaram ele para fora da vinha. É o nosso assunto, jogaram para fora da vinha. E pegaram dele
o mataram e o lançaram fora da vinha. Que fará o Senhor da vinha? Ele virá e destruirá aqueles assassinos. Então Jesus disse que foi a pedra que os edificadores rejeitaram. Essa foi posta por cabeça de esquina. Esses dias nós estávamos lendo ainda sobre essa pedra que foi rejeitada na construção. Ela sempre foi rejeitada desde a primeira era. E o problema é que as pessoas não reconhecem Deus por causa da máscara. Jesus tinha subido ao céu, mas desceu na forma do Espírito Santo, no dia de Pentecoste. Jesus continuou falando, trabalhando, pregando, porque ele disse: meu Pai trabalha até agora e eu também, através dos apóstolos. Agora, no dia de Pentecostes, ele trabalhou através de Pedro. Quando Jesus disse: não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está no céu. No dia de Pentecostes, ele mandou, através de Pedro, o povo ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Isso foi ele. Não foi Pedro, foi ele. Na primeira era ele estava com a máscara chamada Paulo. Por isso ele trocou até o nome de Saulo, porque não assentava, era o nome de um rei, para Paulo. Ele tinha um novo nome na primeira era. Na última era ele aparece com um novo nome novamente, chamado Brana. Eles tropeçaram no homem, eles tropeçaram em Deus. Quando tropeça no homem, tropeça em Deus. Nesse dia, também tropeçaram. Deus envia um representante da sua esposa. Apocalipse 10, 8 a 11. Quando o homem está trazendo a verdade 100%, é Deus. Quando ele traz 90%, já não é Deus. Quando ele traz 100%, Brana trouxe 100%, era Deus. Quando o homem traz 80%, 90%, é a denominação. Já é um espírito denominacional, porque a denominação não tem 100% da mensagem. Agora, quando vem João vem com 100%, então já é Deus. Você pode ver que a denominação chega até 99%. Você pode ver a ressurreição isolada, a terceira etapa pirata, todos esses grupos, na primeira e segunda etapa do irmão Brano, eles trazem 90%, 99%, já não é Deus. Porque Deus não traz a mensagem pela metade. Agora, quando você vê o povo tropeçar num homem, você já pode ver que Deus está naquele homem. Eles tropeçaram em Paulo porque Deus está naquele homem. Eles tropeçaram em Brana porque Deus está naquele homem. Eles tropeçaram em Osmar Brana porque Deus está naquele homem. Veja só, eles tropeçaram na mensagem de Brana. Tropeçaram no arrebatamento, na união invisível, dos 7 selos, as 7 eras, liderança. Tudo estava naquele homem, toda aquela mensagem estava ali. Então o que eles fizeram com o filho amado do rei? Mataram e jogaram fora da vinha. O irmão Brana prega a mensagem saindo fora do arraial, baseado na carta aos Hebreus, no capítulo 12, Saiamos, pois, a ele fora do arraial, porque você vai encontrar ele fora da era de Laodiceia, fora do sistema, fora do dogma. Aonde você encontra a verdade, você encontra a esposa hoje, porque ela hoje é ele. Então, aonde você encontra ela, onde você encontra ele, fora. Então, ele foi jogado para fora. Ele foi jogado para fora. Então, quando eles mataram o filho do rei aqui, esses lavradores maus, esses maus obreiros, esses maus ministros,
Isso eu estou citando o primeiro selo 76. Né? Os maus obreiros dos selos, os obreiros que estão escondidos nos 7 selos, que são maus, são cães. Isso aí é Isaías 55:10. Eles são cães. E esses são o quê? Pastores. São pastores, são pregadores, são lavradores maus. Se apoderaram da vinha. Eles arrendaram e se apoderaram. Eles não quiseram pagar o arrendamento, invasores. Como esses movimentos do MST, né? Então dentro da mensagem também tem esses movimentos que se apodera do selo, dos trovões, do novo nome, e lança a pedra principal para fora. Foi a pedra que os construtores rejeitaram. No capítulo 3 de Apocalipse, versículo 20, ele disse assim: eis que estou à porta e bato. Então ele já não está dentro. Ele já está do lado de fora da era. Foi jogado para fora. Se alguém ouvir a minha voz, quê? A minha voz, a voz. Agora é a voz. Gênesis 3 era a voz de Deus soava. Gênesis primeiro foi a voz. Haja luz e houve luz, foi a voz. Lá na sarça ardente foi a voz. Lá no templo, nos dias de Eli, foi a voz chamando Samuel. Isaías 6, verso 8, foi a voz do Senhor. Isaías disse que ouviu a sua voz, né? A voz. Nos dias da voz do 7º anjo. Que voz é essa? É a mesma voz que chamou Adão. Quando Adão se escondia no meio das árvores. Quando ele ouviu a voz de Deus, ele temeu. Veja, Satanás tem medo da voz de Deus, o homem caído tem medo da voz de Deus. A voz de Deus, diz o salmista, faz com que as costas decriem. A voz de Deus é tremenda. Jó escutou a sua voz. Ele não viu a sua aparência, mas ele ouviu a sua voz. Elias ouviu a sua voz. Deus estava na voz, Deus não estava no vento, nem no fogo, nem no terremoto, ele estava na voz. Então, se alguém ouvir a minha voz, mas isso não é a voz de João Bispo, não é a voz de Joaquim, nem de Pedro, nem de Paulo, não. Isso é a voz de Deus, né? Não, e não está falando da voz de Deus, organização, né? Ouvir a minha voz. Agora, veja só, há uma voz nesse dia. Nos dias de Lutero, a voz de Deus era Lutero. Lutero trazia 100% da justificação. Agora, depois da morte de Lutero, a justificação já não tinha mais 100%, porque Deus já estava tratando com Wesley. Santificação, Wesley já trazia 100%. Era a voz, né? Agora, veja, depois vem Pentecoste, a restauração dos dons. Aí vem Deus em carne, o ministério do Filho do Homem, brana, com um novo nome. O povo tudo aclamando Jesus, Jesus, Jesus no Vaticano, Jesus na Assembleia, Jesus entre os adventistas, Jesus por toda parte. Aí ele entra numa máscara, se apresenta com um novo nome chamado Brana. Ele não chamou Jesus, Jesus é redentor. Brana é perfeito, é a obra perfeita. Quando chega em Brana, a obra está perfeita. Então a voz de Deus era Brana, né? Billy Graham não era a voz de Deus. Billy Graham era a voz da Igreja Batista. Oral Roberts era a voz dos pentecostais. Brana era a voz de Deus. A voz de Deus dos Estados Unidos não é a voz de Deus. É a voz de Deus gravações. A voz de Deus hoje já não é Apocalipse 10, 1 a 7. A voz de Deus já é Apocalipse 10, 8 a 11. Porque Apocalipse 10, 8 a 11 é a voz da esposa. Ela hoje é um com ele. Houve já o casamento. É a voz viva do dia.
Isso vai até 2040, se nós chegarmos até lá. Mas essa voz vai soar, né? Se alguém então ouvir a minha voz, as pessoas dizem, não, nós vamos tocar a voz do irmão Branham, mas isso aí já está lá atrás no passado. Nós já estamos vivendo no outro dia. Nós já estamos vivendo fora da era de Laodiceia. Ele foi lançado para fora. Veja que ele foi jogado, o selo foi jogado para fora, os 7 trovões foi jogado para fora, o novo nome foi jogado para fora, João foi jogado para fora, a esposa foi jogada para fora. Agora, se você quer ver isso aí, você vai ver numa carta, num livro chamado Cantares de Salomão, um livro muito lindo, né, de amor, escrito e trazido por Salomão, um livro poético. Você pode ver que eles espancaram ela, jogaram para fora. Ali em Cantares, me parece o capítulo 5. Mas é todo o livro é curtinho, é maravilhoso, né? Então, ela foi jogada para fora hoje, porque ela foi rejeitada em todos esses grupos da mensagem. Veja que eles pregaram o filho, que era o herdeiro, ultrajaram ele, feriram, mataram e jogaram fora da vinha. Então, quando eles tiraram a luz de dentro de Laodiceia, ela ficou escura. Então, todos jogaram para fora. Quando a mensagem chegou no Brasil, as denominações jogaram ela para fora. A Assembleia jogou ela para fora. A Deus é Amor jogou ela para fora. O Edir Macedo, a Igreja Universal jogou ela para fora. Todos jogaram ela para fora. Aí a mensagem sempre está avançando. A mensagem estava em Goiânia. Só que aí, quando denomina, Deus sai fora. Quando tem o rosnado lobo, a pomba toma o seu voo. Aí Deus começa a trabalhar através de outra pessoa, um outro homem. Porque Deus usa aquele homem com o tempo, diz o profeta, coloca ele na prateleira, porque aquela mensagem, aquele povo se denominou, ele coloca na prateleira. Ele só coloca na prateleira. A mensagem do homem foi boa, o homem foi bom, o trabalho foi bom, e Deus já começa com outro homem. Então, quando Deus começa com outro homem, o que é que eles fizeram? Eles jogaram para fora. Como é que eles jogaram para fora? Não escute esse CD, não escute essa fita. O Cordeiro ainda está no trono. Quando Deus vem e diz, não está mais no trono, eles tropeçam nessa pedra de esquina, eles tropeçam neste homem, porque era Deus dizendo, ele não está, e a denominação dizendo, ele está. Era Deus dizendo, ele subiu com o novo nome, a denominação dizia, não, o nome é Jesus. Jesus foi para morrer, Jesus foi para nos redimir, para nos salvar, para sermos batizados no seu nome. Amém. Ele tem novo nome. A denominação vem e diz não. A denominação vem e diz não. A denominação dá mensagem. Porque agora Deus tirou uma igreja, ele tirou um povo do Egito, ele tirou a igreja de dentro das denominações da Assembleia de Deus, Batista, Congregação Cristã. E agora dentro da mensagem ele tira a noiva. Através do ministério de Apocalipse 10, 8 e 11, ele tira a noiva. Então eles lançam ele para fora. Porque é o herdeiro. Nós matemos ele e ficamos com a herança. Eles, na verdade, têm os livros. Eles têm um livro. Aqui está um livro. E a revelação dele? É a revelação. O homem que encontrou o tesouro no campo, ele vendeu tudo que tinha e comprou o campo. Ele não comprou o tesouro. O tesouro ele foi procurar depois. Ele encontrou o tesouro dentro do campo que era dele. Mas depois encontrou o tesouro, não precisava mais do campo.
O tesouro já foi encontrado. Por isso Deus não está mais nem na Bíblia e nem nesses livros. E digo mais, e Deus não está nem mais aqui. Ele está em você agora. Aqui tem uma voz. Isso aqui é um disco. Deus já saiu daqui. Deus já saiu daqui do livro. Deus já saiu da Bíblia. Nos dias de Jesus, o verbo se fez carne. Ele não estava mais naquele rolo que eles liam. Ele estava em carne. Nos dias de Brana, Deus estava em carne. Nos dias de João, Deus estava em carne. Aleluia. Não vou falar muito. Eventos esclarecidos pela profecia, 46. Portanto, ouvindo as interpretações humanas, eles viram a confirmação da palavra de Deus cumprindo. E falharam em ver isto. Porque isso está acontecendo o tempo todo. Mas porque eles ouviram, Jesus disse, eles são líderes cegos. E se um cego guia um cego, o que acontece com eles? Agora recorde, a Bíblia predisse esta eclesiástica, esta era de Laodiceia que seria cega. Eles o colocaria fora da igreja. Não há nenhuma outra era da igreja em que Jesus esteve do lado de fora. Ele não esteve do lado de fora da era de Paulo, de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia. Foi essa última era que jogaram ele para fora. Eles não querem ele dentro. A verdade, diz o profeta Isaías, anda tropeçando pelas ruas e o que é reto não pode entrar. Eles não querem ele dentro. Eles não querem essa mensagem. Grande Deus. Vocês estão aqui no alto da serra. Tem pregadores da mensagem por aí, mas vocês não querem, que eles não têm o alimento que vocês gostam. O alimento, vocês querem fede rápido, eles não têm. Eles não têm. E o povo deles também não quer vir para cá. Porque eles não gostam desse alimento. Eles jogaram isso para fora. Tem uma igreja em Vacaria, tem uma igreja em Caxias. Mas depois que você prova essa água, você come esse livrinho, você não quer comer mais outra coisa. A sua dieta é outra hoje. Eles o colocaram fora da igreja. Grande Deus. Então, na era de Laodiceia, eles estavam lá de fora tentando entrar de volta. Estou à porta batendo. Ele está suposto a estar do lado de dentro. Mas, ele disse, porque diz, sou rica, cheia de bens, de nada tenho falta, e não sabe que és cega, pobre de espírito, vil, miserável, cego, e soubesse que ele tinha suficiente senso, e você pudesse lhe dizer que ele estava nu, ele tentaria fazer algo sobre aquilo, mas quando ele balança sua cabeça e diz, eu não quero isto, quem é você para me dizer o que fazer? Eu sei onde estou pisando. Tem gente que diz, não, eu não quero isso, eu não quero ouvir isso. Cordeiro saiu do trono, não, mas eu não quero ouvir. Aqui diz que ele está no trono, só que Deus vem e diz assim, ele saiu do trono para revelar os selos. Aonde é que Deus estava? Aí que vocês se enganaram. Vocês não viram Deus em outro homem. Deus trabalha através do homem. Satanás também, porque ele é espírito, trabalha através do homem para matar, roubar, mentir, pregar falso, pregar trindade.
Então Deus vem através de João e disse: ele saiu do trono. Ele vem através de João e diz: a mensagem é de um só homem. Isso é Deus falando. Isso é 100%. 99% diz não. Ele trata através de um grupo. A voz de Deus está no grupo de pastores. Isso aí é a voz da denominação. É a voz da teologia. Né? É Gia. Agora Deus vem e diz: ele não trata com grupo, ele trata com um. Então, se alguém ouvir o quê? A minha voz. Ei, glória, hein? Grande. Ei, você através da internet, que Deus te abençoe. Aleluia. Se alguém ouvir a minha voz, a voz está no play de João hoje. Olha, ele não está mais nem no play de Brana. É de João. Agora precisa ter fé. E fé é ter cabelo no peito para dizer isso. Para pregar, para crer. Veja que nos dias de Lutero, a voz era Lutero. Mas hoje, Deus não está mais na mensagem de Lutero, nem de Wesley, nem de Pentecostes, nem Apocalipse 10, 1 a 7. Que é um grande trabalho, Apocalipse 10, 1 a 7. Na África, no mundo todo, o trabalho de distribuição da mensagem, de tablet, foi muito grande. Só que Deus já colocou na prateleira. O povo está aí. Eles vão escutar. De repente estão até me ouvindo, vão escutar essa pregação. Mas Deus não trabalha mais aí, meu irmão. Aí vocês ainda estão pregando que o irmão Brana vai voltar. Todos vocês estão pregando que ele vai voltar. E os que não pregam não sabem o que é o sétimo selo. Vocês têm 99%. O 100% é a voz de Deus. Amém. É a voz de Deus. E Deus, hoje ele está trabalhando através da esposa. E a esposa, o que ela está dizendo? Ouça a voz. E nos dias do irmão Brana, quando nós entramos na mensagem, nós tínhamos que ouvir o irmão Brana. Nós tínhamos que ler os livros. Nós lemos os livros hoje aí. Como o irmão Brana leu os livros de Lutero, de Wesley, dos pentecostais. Ele leu o livro dos adventistas. Nós continuamos, mas tem uma voz só que nos prepara para o rapto. É a voz da esposa. Não é nem a voz do esposo. É da esposa. Está na era de Laodiceia. Estou citando mensagem para você. Mas a igreja tem o trajado do Filho de Deus. Tem o trajado a Cristo, selos. E tem o lançado para fora. Eles não querem essa verdade dentro. Eles não querem essa voz dentro. Isso vai crescendo. E o povo vai aplaudindo. Mas Jesus disse: examinai as Escrituras. Você não examina a Escritura, não examina a mensagem. Você tem uma preguiça de ler Bíblia, uma preguiça de ler mensagem, uma preguiça de escutar CD, uma preguiça de apertar o play. Que Deus assim te ajude. Que Deus te abençoe. Louvado seja. Eu tenho que terminar de ler isso aqui, porque isso aqui é bom demais. Então ele disse: eu sei onde estou pisando. Agora, se aquela não é uma figura de causar dó, eu não sei. Isso é exatamente como o Deus dessa Bíblia disse que a igreja estaria. Nesta era maligna agora mesmo, na última era da igreja, onde estamos vivendo. 47. Observe: mas para os povos, tantos quanto amo, eu repreendo. É um momento de repreensão. É um momento de castigo. Castigo para nós. Deus está nos castigando, porque Ele nos ama. Ele castiga só os seus filhos. Ele repreende só os seus filhos. Você não precisa se preocupar se você não é castigado, porque você não é filho. Se você é filho, Ele vai te castigar, Ele vai te repreender.
Então ele disse: pelo que você está fazendo, saia disto então. Agora, se você é repreendido pelo Senhor, saia disto. Saia de todo o sistema. Às vezes as pessoas pensam que estamos pregando para trazer mais um membro. Não, nós não somos nicolaítas. Não, o que nós pregamos aqui, o povo lá fora não quer. O povo da Assembleia, eles querem o alimento que a Assembleia dá. O povo da primeira e segunda etapa, eles querem o alimento que eles dão para eles. Você pode ver que eles já estão pregando quase igual o pessoal da Assembleia de Deus. O povo da primeira e segunda etapa. Você pode ver que eles estão pulando igual os pentecostais, eles estão gritando. Quando esse é um tempo de comer. Não é um tempo de festa que você vai dançar. Esse é um tempo de se alimentar e um tempo de espera. Espera do rapto. O tempo que nós estamos vivendo. Agora, se você notar, eles estão como uns grandes pregadores. E, na verdade, os nossos irmãos estão de parabéns, porque eles são grandes pregadores mesmo. Eles são grandes pregadores. E eles querem ser grandes pregadores mesmo. Eles querem ter milhares lhe acompanhando na internet. Eles querem ter milhares de curtidas. Porque eles querem apresentar o que tem. Mas essa mensagem aqui te tira fama. Essa mensagem aqui tira curtidas. Essa mensagem aqui não é uma mensagem para aumentar, para diminuir. Essa mensagem é para apurar. E aonde o ouro é batido. E o índio americano, ele batia o ouro. Quando ele se enxergava perfeitamente, 100% dentro do ouro, dentro daquele espelho, o ouro estava puro. Quando ele se enxergava por dentro, por fora do ouro, aquela chapa. E assim ele disse: eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Então é Deus. Às vezes você vê essa enfermidade, eu não sou curado, eu sou fiel, eu pago meus dízimos, oferta, eu amo essa mensagem. Irmão, glorifica a Deus por essa enfermidade. Já que até agora, até agora não veio a cura, Deus quer ser glorificado nessa enfermidade. Deus foi glorificado com os discípulos que foram crucificados, aquela morte, Deus foi glorificado naquela morte. Quando os leões comeram nossos irmãos, Deus estava sendo glorificado ali. Às vezes uma enfermidade, um problema, a pessoa quer largar tudo. Não, glorifica a Deus. Não é isso que a Escritura ensina? Amém. Capítulo 9 de São João. Eles perguntaram se ele nasceu cego, ou se aquela enfermidade era para a glória de Deus. Então, a enfermidade que é para a glória de Deus. Aí você agradece a Deus por aquela enfermidade. Que ela venha a ser para a glória do Senhor. Então ele disse: Deus castiga o filho que vem a ele. Mas Deus não castiga aquele que não é seu filho. É como você castiga o seu filho. Você chama a atenção do seu filho. Você não vai chamar a atenção do filho dos outros. Então Deus respeita isso aí. Se você não está sendo castigado, não está sendo repreendido, é porque você não é filho dele. Você é filho de outro. Você é filho de outro. Agora, se você é seu filho, é ele te chamando, ele te esclarecendo. Se você está sendo jogado fora por causa da sua fé, ele também foi jogado fora. Ele sofreu fora de Jerusalém. Ele sofreu fora da porta. Ele não sofreu ali, ele não morreu ali dentro, ele morreu lá fora. Jogaram ele para fora. Na era Laodiceia foi a mesma coisa. Nesse dia é a mesma coisa. Quando vier a perseguição, o concílio vai nos achar. Vai achar nós aqui, os nossos irmãos na África, em outros lugares. Mas é a minoria.
É um aqui e outro ali, mas vai nos achar. Porque nós não fazemos parte da sua fé. Nós não fazemos parte da sua crença. Nós não cremos no que eles crerem. É verdade. Oh, esse Deus é tão maravilhoso para conosco, né? Ele repreende, né? Vamos nos colocar de pé? Grande é o Senhor. Amém. Deus abençoe vocês através da internet, que estão nos acompanhando. Essa mensagem, depois nós vamos colocar ela na internet. Eu recebi isso aqui hoje de manhã, quando estava lendo o livro de São Marcos, capítulo 12. São Mateus 26, verso 26. E quando comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, partiu, deu aos discípulos e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. E, tomando o cálice e dando graça, deu-lhe dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Eu tinha uma coisa a dizer para vocês. A respeito de oração, jejum, o irmão Brana disse que Deus coloca um jejum em você. Não é a igreja. Oração da mesma forma, Deus coloca aquela oração em você. E você tem aquele desejo de orar, porque Deus colocou. Deus colocou. Aquela intercessão. Tem gente que tem aquele ministério de intercessão. Tem irmãos que de madrugada levantam e começam a interceder. Tem irmãos da mesma forma. Então é Deus que coloca aquela oração em você. Amém. Deus coloca aquela vontade de ler a Bíblia, aquela vontade de ouvir a voz do dia. Você não vai escutar a voz de Deus que foi para ontem. Ela serviu para o povo de ontem. Hoje é outro dia. Hoje a Escritura é Apocalipse 10, 8 a 11. As pessoas dizem a doutrina do play. Meus irmãos, vou dizer para vocês que eu tenho batizado pessoas que têm convertido apertando o play do pastor Osmar. Pessoas que veio lá da igreja luterana, presbiteriana. Agora, eu não sei a igreja desse rapaz que está vindo, mas está vindo uma igreja trinitária também, apertando o play e ouvindo o pastor Osmar. Se você não faz isso, o nosso meio de evangelismo hoje você somente diga: olha, no YouTube você escute esta mensagem, ou você mande através do Zap para o seu amigo, para a sua amiga, para o seu colega de trabalho, colega de escola. Você manda uma pregação para ele escutar do pastor Osmar. Se é uma semente, olha, brota na hora. E nós estamos trabalhando com este método. Nós estamos trabalhando com esse método. Vocês estão me ouvindo, faça a mesma coisa. Envie uma pregação do pastor Osmar para o seu amigo, aquela pessoa que está em dificuldade, para que ele escute. Eu recebo pedidos de pessoas me pedindo para orar por eles, por seus filhos, por pessoas atormentadas de espíritos, de enfermidades. Então é uma oportunidade da gente enviar uma pregação no serviço, né? Você não precisa pregar para a pessoa, só diga: eu sou batizado no nome do Senhor Jesus Cristo, creio no profeta, creio na mensagem desta hora, e Deus enviou um homem nessa hora para nos esclarecer essa mensagem. Qual é esse homem? Osmar Rodrigues Costa. Só aperta o play aqui, ó. Todo mundo tem um telefone, né? Você pega ali o telefone dele, vai ali no YouTube ali e diz: essa aqui, ó. Qualquer página, pode ser página de Franca, página do irmão Gilberto, a minha página. Manda eles escutar o pastor Osmar, não eu. Não a mim. Mas manda escutar o pastor Osmar, porque é o homem que Deus escolheu para poder falar, para representar a esposa.
Pai Celestial, Grande é o Deus Senhor. Todo-Poderoso, abençoa cada filho e filha nesta noite de muito frio, Pai. Essa noite fria aqui em Bom Jesus, mas eles estão aqui. Nesse dia de viroses, de gripe, dessas pragas, eu repreendo todas essas pragas de gripe, de viroses, de enfermidade que deixa os filhos de Deus agora. Aleluia. Aqueles através da internet ficam libertos. Amém. Em nome de Jesus Cristo. Cristo. E o Senhor guarda meus irmãos aqui, guarda as crianças, Pai. Guarda, Senhor Deus, a criancinha da irmã Andressa, a criancinha da irmã Elidiane, a criancinha da Daiane. O Senhor guarda as minhas netinhas ali, a Maria e a Ayla, do Ilha. Guarda também as filhos dos teus filhos, ó Pai. As irmãs que estão grávidas, guarda elas, ó Deus, de todo este mal, no nome do Senhor Jesus.